jejum tem várias formas de fazer. Deixa eu falar aqui rapidamente. Você pode fazer jejum total, né? Se abster completamente. Olha, a partir de agora eu não me alimento até daqui a 24 horas, 48 horas, 40 dias, como Jesus. Mas aí já é... Então tem esse jejum total, existe o jejum parcial, que você se abstém ou de determinado tipo de alimento, por exemplo, vou cortar doce e refrigerante por 2 semanas, por 1 mês. Né? Você vai estar ali mortificando sua carne, dizendo não para aquilo. Ou então você pode falar, por 2 semanas ou 1 mês eu vou cortar uma refeição. Tipo, lanche da tarde, café da manhã, ou a janta, enfim. O jejum você estabelece com Deus. Tanto o tempo, quanto as características do jejum, o que você vai se abster. Claro que você tem que se abster de algo que lhe provoca uma mortificação na carne, que te leve a ter que dizer não, a ter um domínio próprio. Isso que é o jejum. Agora, o que o jejum não é, em hipótese nenhuma, e eu quero que vocês guardem isso, porque geralmente é isso que vem na cabeça das pessoas quando falam em jejum. Jejum não é sacrifício. Não é sacrifício. Todo sacrifício já foi consumado na cruz do Calvário. Você não precisa se mutilar, não precisa ficar passando fome para conseguir algo de Deus. Né? Como se tivesse, vou fazer um jejum, vou fazer uma greve de fome, e enquanto Deus não me atender, eu faço uma greve de fome. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Deus é um pai, e um pai não requer isso de um filho. Tudo que ele precisava conquistar para nós, ele já o fez na cruz. Então, não se trata disso. O que o jejum é? O jejum é uma ferramenta de desenvolvimento espiritual. Ferramenta de desenvolvimento espiritual, cujas principais marcas são 2. Primeiro, consagração, e a segunda é mortificação. Consagração é você se consagrar a Deus naquele período que você está de jejum, e naquele período você se dedicar mais à oração, mais a alcançar aquela meta que você está colocando diante de Deus. Senhor, eu tenho aquela pessoa, a pessoa que eu estou intercedendo, eu tenho esse problema na minha vida, e eu quero, esse 1 mês aqui, eu quero passar guerreando, lutando e me consagrando ao Senhor. Então, nesse mês que você se põe de jejum, você ora mais, você busca mais e se consagra. Deus, eu estou de jejum, estou clamando, estou orando, estou buscando, e você busca mais a Deus naquele período. Então, você se consagra, passa ali um período especial com Deus e ora mais. Tem que orar. O jejum sem oração realmente não é um jejum pela metade. E o jejum ele te leva a lembrar de orar, né? Você está fazendo um jejum de doce, vem aquela salivazinha, ai, eu estou querendo um doce. Opa, estou de jejum, hora de orar. Aí, naquele período que veio aquele desejo, ele já te lembrou, está de jejum, e você ora. Senhor, aquela minha causa, aquela questão. Então, o jejum também te leva a isso. É difícil você esquecer que está buscando uma causa, né? Porque se você tem um problema e está orando, passa 1, 2 dias, meu Deus, já tem 3 dias que eu não oro sobre aquela questão. Agora, de jejum, como é que você faz isso? Você está o tempo todo ali exercitando aquilo, você está sempre te lembrando. E o jejum tem essa força muito grande, irmãos, né, que eu falei que o jejum trabalha o seu relacionamento com a sua carne. Porque o ser humano, geralmente, ele não tem muita disciplina, e o jejum te ensina disciplina. Te ensina a ter domínio próprio, te ensina a ter controle sobre os seus desejos e a mortificar a sua carne. Isso é quase não existe isso, né? O ser humano mortificar a carne, dizer não para si mesmo. É muito difícil o ser humano fazer isso. E o jejum te leva a um treinamento de você vencer a sua carne, de você dizer não para você mesmo. Né? Porque parece até meio estranho, você dizer não para você mesmo. Mas o jejum te ensina isso, te trabalha isso. Você fortalecer a sua vontade em relação aos seus desejos. O que um animal faz, irmãos? Um animal. Ele segue os seus instintos, segue os desejos. Está com fome, vai comer. Ele tem um instinto sexual, vai lá. Resolveu a questão dele. Então, ele só segue instinto. Ele não tem um propósito maior, ele não tem um domínio sobre os seus instintos. O ser humano não, ele tem essa dignidade vindo da imagem e semelhança de Deus, de conseguir controlar-se e ter domínio próprio. E o jejum te ensina isso, a você a saber colocar o seu desejo, dizer não para si mesmo, se controlar, ter domínio próprio e ter força para resistir. Por exemplo, um ser humano, quando ele fica irritado,
ele sai gritando com todo mundo. Isso é o natural. Está irado? Grita. Se você jejua e aprende a dizer não, a se controlar, a ter domínio próprio, a próxima vez que você vai ficar irritado e irado, opa, eu já sei me controlar melhor. Eu já aprendi, aquele jejum, eu resisti, tive força, e agora também, estou irritado, vou me controlar. Vem uma determinada tentação de pornografia, ou uma mulher sedutora, vindo conversar com a pessoa, opa, eu já aprendi a dizer não a mim, eu já aprendi a ter domínio próprio, já me fortaleci, não é a carne que manda em mim, não é os meus desejos que mandam em mim. O que manda em mim é a minha vontade com Deus, o meu serviço com Deus e a minha entrega. Eu aprendi a dizer não a mim mesmo por um propósito maior. O jejum te confronta com um desejo seu, com o seu serviço a Deus. Tem um desejo e tem a sua vontade de servir a Deus. Quem é que vai vencer? Quem é que vai vencer? No dia a dia seu, quem é que vence geralmente? Não é? No jejum você põe esses dois em conflito, em choque. Eu me comprometi com Deus em servir a Ele e não consumir doce, por exemplo. Ver a vontade avassaladora de comer doce. Quem é que vai vencer? Eu tenho compromisso com Deus e eu vou dizer não a mim. Eu mortifico a minha carne e hoje eu falo não para a minha carne e vou estar com esse compromisso com Deus. E é isso, você vai treinando, vai se desenvolvendo a dizer não a você mesmo para dizer sim para Deus. E depois, quando você passa por uma tentação aí fora, passa por uma questão, você vai ter domínio próprio, vai ter tranquilidade. Opa, quem manda em mim é Deus. Eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus. Acabou. Acabou. Ah, mas o desejo é muito forte, meu amigo, não interessa. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Ele e fui treinado nessa ferramenta espiritual de me consagrar e dizer sim para Deus, não para o mundo. Então o jejum te dá isso, domínio próprio, disciplina, te treina a dizer não à carne. Porque a carne está aí dentro de você, pronto para te derrubar. Você chega em casa, o seu cônjuge te disser, dependendo do que ele te disser, você vai estourar. Depois da igreja aqui, não, mas eu estou aqui ouvindo a palavra. Exatamente. Chegar lá vai ser um barraco, dependendo do que a pessoa te disser. Agora, se você tem esse treinamento, esse fortalecimento, de dizer não à carne, de mortificar ela mesma, de reduzir a escravidão, chega a essas coisas, irmãos, você aprendeu a mortificar a carne. Vem aquele mesmo desejo de esbravejar. Opa, mas eu já amadureci, eu já cresci, essa ferramenta espiritual me desenvolveu. Então, te ensina a vencer as outras tentações e te leva a valorizar mais as coisas de Deus, a se consagrar a Deus e a buscar algo maior. O jejum é uma ferramenta poderosíssima, irmãos. Poderosíssima, principalmente para vencer as questões no plano espiritual e para vencer a sua carne. Se você tem algum determinado pecado, seja de ira, seja na sua questão sexual, questão financeira, o que for, pratica o jejum. Põe isso em prática, irmãos. Eu estou lhes dizendo. Os cristãos praticavam isso e isso funcionou na vida deles. Funciona sempre. Eu posso ficar aqui pregando, dando curso sobre jejum. Olha como o jejum é lindo, maravilhoso. Se você não vivenciar isso, você não vai ver o poder que isso tem. Tente isso. Tente isso na sua vida. É um desafio que eu faço para você. Tente. E você vai ver o quanto isso lhe faz crescer. Como homem de Deus, como mulher de Deus, e te leva a buscar a Deus, você vai ver, sentir mais a presença de Deus. Às vezes você vem para a igreja aqui meio, que preguiça e tal. Esteja em jejum, buscando a Deus, orando. Você já vai chegar na igreja já todo animado, todo querendo a palavra, todo já abrindo o coração, se derramando no louvor, porque você já está buscando a Deus. Você não vai começar a buscar quando começa o culto. Você já está buscando, já está se consagrando, já está mortificando a carne, já está... Porque, senão, no nosso costume diário, a gente vai pecando, chega na igreja, todo enfraquecido, todo derrubado pelo pecado, com a vida espiritual já morna, aí tem que aquecer de novo domingo, aí chega... Agora o jejum não, vai te fortalecendo a pecar menos e a buscar mais. O que todo cristão tem que querer? Pecar menos, buscar mais.